estou respondendo mensagem não, tá, gente? Ó, é só para desligar, que eu esqueci de falar. Quem não desligou, como eu. Como eu. Desligar. Muito bem. São dois. Desculpa. Bom dia, tudo bem? Primeiro, agradecido pela oportunidade. Nunca sei onde a câmera está aqui. O pessoal está me vendo, não? Aqui, ó. Tranquilo. Não, o pessoal lá, Aí tá tudo lá. bem? Aí no meio mesmo. Muito agradecido por essa oportunidade. Sempre agradecido. Abriu uma tela aqui que não era para abrir. Não tem problema. Parecendo uma dieta, né? A Lígia, ela sabe que eu trabalho com a parte de metabologia e emagrecimento. E aí abriu uma dieta aqui. Acho que não, né? Bom, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui representando o nosso querido Allan Kardec, a obra dos Espíritos, que é a nossa obra basilar. Lá está tudo que a gente fala e mais um pouco que a gente ainda não compreende. Então, leiam, e leiam, e leiam, e releiam. Porque cada vez que a gente passar por uma frase lá, seremos diferentes e a frase soará diferente para a nossa alma. Esse mês, então, comemoramos a Lei do Trabalho. Lei do Trabalho, mês de maio. Para o pessoal que ainda trabalha bem, que geralmente tem ajuste, né? Antigamente tinha ajuste do salário no mês de maio também. Enfim, acaba sendo um mês feliz também, né? Um pouquinho mais de salário. Enfim. Mas aqui, a gente não veio falar hoje, a missão não é falar sobre esse trabalho, somente esse trabalho, tá? Mas sim a importância desse trabalho aqui na Terra, que nos dá o conforto, o salário, o convívio e todas as coisas. E eu já vou começar pedindo desculpas, porque eu queria sintetizar um texto da Joana de Ângeles, puxando a sardinha lá para a nossa casa, mas sintetizar Joana é uma coisa muito difícil. Eu estava até discutindo sobre isso com a Lígia mais cedo um pouquinho. Então eu trouxe o texto completo, desculpa, tá? Mas ele vai servir como um estímulo para a gente entender um pouco mais sobre esse trabalho do qual eu vim falar hoje. E ele está nesse livro Leis Morais da Vida. Por quê? Não, eu acho que é ali, ó, não é ali. Acho que ele está dispondo aqui. Ele acho que ele aqueceu. Ele pegou a chuva. Ele pegou. Olhou e tá lavado, super lavado. Bom, então eu vou lendo enquanto ele... Bênçãos do trabalho. Sob pretexto algum, te permitas a hora vazia, justificando cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo. Evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas. Se supões que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade que falará com mais eficiência do que tuas palavras. Coagido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa, surpreendendo-te com a motivação nova para o prosseguimento ideal, vitimado por injunções íntimas perturbadoras que se enraizam no teu passado espiritual, redobra esforços e atua confiante. O trabalho, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, não o do sofrimento, nem o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Maledicência e intrigas, vaidades e presunções
calúnias e boatos, despeito e descrédito, inquietação e medo, pensamentos deprimentes e tentações nascem e se alimentam durante a hora vazia. Os germes primogênios de muitos males que pesam negativamente sobre a economia da sociedade se desenvolvem durante os minutos de desocupação e ociosidade. Os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo, atarantados pela indolência e pela inutilidade que fomentam o egoísmo e o desenvolvem a indiferença. O trabalho se alicerça nas leis de amor que regem o universo. Trabalha o verme no solo, o homem na terra e o pai nas galáxias. A vida é um hino à dinâmica do trabalho. Não há na natureza o ócio. Aparente repouso das coisas traduz pobreza de sentidos humanos. A vida se agita em toda parte. O movimento é lei universal em tudo presente. Não se detenhas a falar sobre o mal. Atua no bem. Ter excuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. Cada momento sabiamente aproveitado adiciona produtividade na tua sementeira de esperança. O trabalho de boa procedência em qualquer direção produz felicidade e paz. Dele jamais arrependerás. Não esperes recompensas pela sua execução. Produze pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós, como o Pai Celeste, que até hoje também trabalha. Então vocês estão vendo, com essas palavras inspiradas da Joana, que a gente está falando de um trabalho diferente aqui. Em momento nenhum ela falou ou pediu, o pessoal chama paga, né? Em momento algum ela falou de salário. Esse trabalho útil do qual ela fala é aquele trabalho imperecível. Ela compara muitas vezes essa nossa necessidade do perecível com a nossa própria fome. A gente tem fome, a gente come, a fome vai. Dá 3 horas, a fome volta e a gente come. E aí a gente precisa, ou seja, porque estamos numa vida perecível, num corpo perecível, mas dentro de tudo isso move um espírito que é imortal, certo? Então, por estarmos nesse corpo perecível, temos necessidades perecíveis, mas não são as únicas necessidades do corpo, certo? Então aqui, essas necessidades que ela fala são aquelas necessidades que não são como a fome, que não se esvaem depois de 3 horas. São necessidades que nós, ao longo do tempo, vamos conquistando para o nosso benefício e que vão nos acompanhar ao longo de todo o nosso processo de amadurecimento. Bom, no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, lá na questão 674, não é porque eu sei de cor não, tá, gente? Eu estudei para isso, tá? Não, eu acho que deixa eu só falar. Eu acho que ele não tá legal. Então desliga e vai só pelo tempo, porque... Ele ajustou aquele vídeo. Ele ajustou sozinho. Então, desliga porque ele tá cansado. Tô cansadinho. Depois a gente vê. Nossa, Desliga só. Essa tomadinha então lá. Essa daqui? Pode puxa e liga de novo, de repente, mais tarde a gente vai precisar, porque eu vou puxar um negocinho no final, aí a gente liga. Bom, então, no item, o Livro dos Espíritos, na última reunião eu fiz esse resumo para vocês para mostrar. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte fala da origem das coisas, que vai falar de Deus, da origem dos espíritos e tudo mais. A parte 2 fala da vida no mundo espiritual. A parte 3, as leis morais da vida. E a parte 4 fala do porvir, tá? Então, o capítulo, acho que de número 25, eu não lembro agora o número, não, número 13. Número 13 é o capítulo do Lei do Trabalho, chamado a Lei do Trabalho, dessa parte 3. E na Lei do Trabalho, ele explica pra gente que o trabalho é uma necessidade natural, tá? E que o desenvolvimento da nossa civilização propicia o aumento do trabalho e não a diminuição do trabalho. Por quê? Porque desde sempre, desde a nossa evolução mais básica, desde que a gente se colocou dentro de um local, que a gente dominou o fogo, que a gente tinha uma casa, uma caverna para morar, a gente começou a sentir medo de perder. Por quê? Quem aqui não sente medo de perder o conforto que tem nesse momento?
todos nós sentimos, isso é natural que a gente tenha, tá? Não tem nada a ver com o sentimento de posse, mas sim com o desejo natural de conforto que todos nós somos colocados como que mandatoriamente para que nós busquemos o trabalho positivo para que esse conforto permaneça, certo? Um dos problemas que a gente tem no mundo material é que, como a gente está envolvido por muita matéria, é fácil a gente viciar esse sentimento do conforto sendo simplesmente fruto da matéria. E ele não é. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso um pouquinho mais na frente. Então, o desenvolvimento da civilização aumenta a necessidade e as possibilidades de se alcançar uma felicidade ou os gozos futuros. Como? Nós somos cada vez mais expostos a situações cada vez mais diversas, certo? Então, um exemplo, antigamente a gente falava assim, educando um filho. O filho tinha acesso à televisão fechada, tinha acesso aos livros da escola e a um pouquinho mais de literatura externa. Então a gente falava para o filho, olha, filho, estou falando que é assim porque é assim. Aí o filho entra no Google e fala assim, não, o Google falou que não é assim, que pode ser assado. Né? A gente fica assim, né? Ou seja, a modernidade nos traz recursos novos, estou dando um exemplo bem bobo para entender que nós temos hoje recursos novos, tá? Que possibilitam não uma discussão, mas sim uma argumentação positiva e válida que nos fará investigar e crescer e estudar mais, ou seja, está o tempo inteiro nos estimulando a conhecer, também a querer mais, certo? Então, o trabalho é uma necessidade natural, fruto do desenvolvimento da civilização. Obviamente, o trabalho ele vai se alterando de acordo com as necessidades da civilização a qual estamos inseridos. Tudo bem até aí? Bom, continuando. Então, o tema sugerido de hoje, a gente volta um pouquinho desse capítulo 3 para o capítulo que trata da vida dos espíritos, certo? Na questão 115, a pergunta é muito simples. Dentre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus? O que vocês acham? Essa é a questão de número 115. Existem espíritos que foram criados bons e outros espíritos que foram criados maus? Não, né? Nós todos fomos criados o quê? Simples e ignorantes. O que significa isso? A gente fala isso com muita facilidade, mas o que significa ser criado simples e ignorante? Mas se eu sou simples e ignorante, ou seja, eu desconheço, que trilha é essa? Como é que eu vou traçar essa trilha? Sou ignorante? Vai evoluindo, vai conhecendo, vai chegando. Sim. E como é que eu me coloco nessas experiências? A colega está falando aqui que a gente vai trilhando as experiências, simples e ignorantes, né? E a vida vai nos ensinando. Todo mundo concorda? É fácil concordar com isso. Muito bem. Mas vocês entendem que, se eu sou neutro, eu sei a diferença entre o bem e o mal, fruto dessa palestra? Se eu sou neutro, eu sei a diferença, isso aqui é bom, isso aqui é mal. Eu sei essa diferença? E como eu aprendo essa diferença? Experimentando. Experimentando com quem? Com os próximos. Com o próximo mais próximo, com a nossa família, no nosso local de trabalho, com aquelas pessoas que nos empregam, com aquelas pessoas que trabalham para nós. Então, quem dá o limite, a medida do nosso atuar, do nosso crescer, são as pessoas que estão à nossa volta. Não só pessoas, tá? Porque o espiritismo, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ele é inclusivista. Então não são só as pessoas, são todos os reinos que estão à nossa volta. Porque o reino mineral nos limita, o reino vegetal nos limita, o reino animal nos limita. Limita a ação. Tudo que fazemos tem consequências. Quais são os limites do reino mineral, por exemplo? Simples. Se eu libero uma concessão para ter uma mineradora no leito de um rio que fornece água para o Rio de Janeiro, eu tiro o minério, lavo o minério, jogo a água suja onde? No rio, né? Vai limitar o quê? A nossa água, certo? No mundo vegetal, devastação, a queimada, o calor desnecessário que às vezes a gente sente, provocado por
nós mesmos, os carros de combustão com combustíveis fósseis. Tudo isso, se a gente não usar, estão aí, estão na lei do conforto, lei do conforto, chamei de lei já, né? Estão na necessidade do nosso conforto, que está dentro da lei do progresso do trabalho, certo? E estão aí para serem usados. Então não significa que porque eu tenho um carro, eu não posso usar. Porque, não. A questão é saber usar com sabedoria. Mas de onde vem essa sabedoria se a gente nasce simples e ignorante? Não tem aquela maximazinha que a gente aprende pela dor ou pelo amor? No começo a gente aprende como? A gente é neutro, a gente não sabe nem a significância do amor. O amor, para vocês terem uma ideia, surgiu mais ou menos vamos lá, a nossa razão, memória, o medo, os sentimentos básicos surgiram há 2 milhões e meio de anos atrás. Quando surgiu o amor? Mais ou menos há 200 mil anos atrás. Então a gente passou 200 milhões e 300 mil anos sem amar, fazendo o quê? Intuitivo, na luta do necessário. Nós éramos muito mais próximos do animal. O animal que é o quê? Água, comida, né? Abrigo, se reproduzir, e parou. Mas Deus deu ao homem, é disso que a gente está falando, para que nós pudéssemos ser diferenciados e nos aproximarmos mais da felicidade e, consequentemente, de Deus, um sentimento superior, certo? Isso nos distancia do animal. E aí fala assim, a vida do homem, assim termina essa questão 115, a vida do homem tem um termo e a dos espíritos estende-se ao infinito. O que significa isso? Que a nossa vida material, eu já falei, é perecível, então ela tem um tempo, vai ter uma hora que acabou. Não tem mais para onde ir, a gente... como uma amiga minha fala, a gente não chama nem o táxi, porque senão Deus pega e puxa a gente, né? A gente vai embora, já está velhinho, não pode nem levantar a mão, senão vai, né? Então, nesse momento, é o momento de quê? De reflexão. Reflexão. Não é uma reflexão, porque geralmente, hoje, quando a gente faz reflexão, a gente faz uma reflexão culpada, sentido das coisas que eu não fiz. Mas não é essa a reflexão. Por quê? Porque se a gente acredita piamente que estamos aqui todos crescendo e amadurecendo, nos tornando melhores, e que as nossas escolhas estão dentro das nossas possibilidades, dentro do melhor que já somos, nós fizemos muita coisa boa. Todos nós. Todos nós. Está dando tudo errado agora. A Joana estava falando, está dando tudo errado, incompreensão, crítica, tudo mais, está tudo acontecendo. Mas hoje somos a melhor versão de nós mesmos. Já estamos fazendo muita coisa boa. Tá? Continuando. Questão seguinte, 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Evoluir. Quem concorda? Todo mundo, né? Modernamente a gente não usa mais essa palavra. Por quê? Porque se eu estou aqui para evoluir e eu já penso um pouco mais construtivamente, de uma forma um pouco mais abrangente do que o outro, eu vou me julgar o quê? Superior, melhor, mais evoluído, né? E o outro é o quê? Inferior, animalizado, pior do que eu, não merece nem existir, né? Então, esse pensamento da evolução pode ser um pensamento separatista, pode ser um pensamento excludente. Se a gente for em algumas religiões pelo mundo, eles vão falar isso. Nós somos melhores, nós somos um povo escolhido, nós merecemos o sucesso e você, se quiser, embarca, se não quiser, vai gramar. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que nós e todos amadureçamos espiritualmente em conjunto. Então, não caiamos numa armadilha sutil da evolução. Por quê? Uma armadilha sutil. Os espíritos que nos cercam, aqui na crosta, o espírito está, não aqui é uma área protegida, mas está ali na janela do lado de fora, de repente assistindo e criticando o que eu estou falando, ele conhece os meandros dos nossos pensamentos, eles conseguem ler por afinidade o que a gente pensa.
E aí, uma sementinha de me achar mais evoluído pode ser alimentada pela sementinha daquele espírito que está ali fora e que se acha muito. Uma vez eu estava doutrinando o espírito, essas coisas que acontecem na vida, e aí eu estava lendo o Evangelho. Falei, olha, essas coisas eu já sei de cor, isso eu já conheço. Eu ficar lendo o Evangelho comigo, todo mundo lê, eu vou naquela casinha lá, fico lendo o Evangelho, leio o Evangelho, mas isso não resolve nada. Filho, tá bom. Aí eu peguei o livro da Joana. Aí começou com essas frases fáceis da Joana, ele, Aí começou assim, sabe? Não, Aí eu falei, essa afirmativa é válida, né? Para as pessoas inteligentes como você. Ele Aí foi, aí vai com Deus, querido, aí foi. Então o que acontece? Até, e principalmente, a gente aprende isso nas obras do André Luiz, a gente não pode dizer que um espírito que trabalha nas obras inferiores ou das trevas é um espírito pouco evoluído. Ele não é isso. Ele é imaturo nas questões morais. Vocês entenderam a diferença? Porque uma pessoa, por exemplo, você julgar que uma pessoa que, sei lá, que criou Bitcoin, que criou um negócio assim monstruoso, é uma pessoa, ou que criou o Facebook, é uma pessoa burra? Não é. Não é. Tudo que ele faz é do bem? Não sei, porque eu não conheço. Mas se não for, eu não posso chamar ele de burro. A única coisa que eu posso fazer é lamentar a ignorância moral que naquele momento ele tem. Mas não culpá-lo por isso, nem querer punição para ele. Porque eu preciso reconhecer que o que hoje eu reconheço que ele deveria estar fazendo, se eu já faço, muito bem. Mas em algum momento eu não fiz também. Então, não caiam na armadilha do mais evoluído. Por favor. Questão 166. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? Como a alma, né? A gente veio, reencarnou, certo? Todos nós, né? Estamos aqui numa reencarnação. Quantas já foram? Ninguém fala. É melhor nem falar para a gente ficar, meu Deus. Né? Estamos aqui reencarnando. Ninguém está aqui na primeira encarnação. Por mais que a gente se sente, como o Divaldo não, o Chico que falava, eu sou a pulga do rabo do leão que mordia os cristãos na arena. Enfim, por mais que a gente se sinta tão pequenininho, né? Não é a nossa primeira reencarnação, com certeza. Tá? Então, e como é que a gente consegue? A gente aprendeu muito pouquinho, mas aprendeu. O caminho é sempre ascendente, certo? E aí quando a gente despertou para a vida, o coração falhou, a idade chegou, não dá mais tempo. O que vai acontecer? Se o despertamento for válido, ele vai ficar aqui com aquele corpo que perece? Com certeza não. Ele acompanha o espírito que é imortal, correto? E quando a gente chegar na espiritualidade, o que vai ser feito daquele conhecimento? Aproveitado, aprimorado, né? A espiritualidade vai e sai. Agora você viu, filho? Então vem aqui com o titio, vamos sentar e vamos estudar. Vamos estudar no mundo espiritual. Estuda, e depois que a gente estuda, a gente precisa fazer o quê? A prova. O teste. Né? Então, chega um momento, e a gente vê isso muito claro nas aulas do André Luiz, fala assim, olha, está na tua hora de voltar. Não, mas eu tenho tantos trabalhos, está na sua hora de voltar. Você precisa rever isso, conviver novamente com essas pessoas, experimentar a vida no mundo material com o conhecimento que agora você tem. E aí as pessoas são colocadas de novo aqui, assim como nós, para as provas. Ou seja, as provas da escola espiritual que a gente estava. Tudo bem? Então, experimentando novas provas e uma nova existência. E provavelmente experimentando também velhas provas numa nova existência. Entenderam? Por quê? A gente se aprimora, novas provas virão. Muito bem. Mas, e as provas que a gente não foi tão bem anteriormente? A gente vai... Uma expiação, né? As provas e as expiações. A gente tem a oportunidade daquilo que a gente passou a repassar aqui, com aquelas pessoas que fiquemos alguma coisa ainda em apiato. Sim. A gente tem essa oportunidade abençoada que nos dá. É verdade. Só lembrando que muitas vezes a expiação nos coloca numa situação que geralmente ela é mais compulsória. A prova, já a gente participa um pouquinho dessa escolha, tá bom?
Vamos lá. Aí na questão 167, então, já que a gente falou tudo isso, qual é o verdadeiro objetivo da reencarnação? Isso. Amadurecimento. Voltar de novo, mais sábio. Isso, exatamente. Fazer o melhor que pudermos. Exatamente. Reparação. Reparação? Também. Reparação é diferente de pagar, tá? Reparação não é karma. Reparação é uma atitude positiva diante de um profundo arrependimento que nós já possuímos. Aí a gente vem para reparar, certo? E se a pessoa, ou o coletivo, aquelas pessoas com as quais a gente veio para reparar, não quiserem a nossa reparação, o que a gente faz? Acabou a encarnação? Como é que é isso? Já pensaram nisso? A gente fala, né? A lei de Deus, né? Exatamente. Diante da lei. Diante da lei de Deus. Por quê? O Divaldo fala isso, palestra sim, palestra não. O bem que se faz anula o mal que se fez. Então, se o nosso desejo é profundo de reparação, e aquela pessoa a qual nós fomos instrumento de sofrimento não está no momento, naquele momento, receptiva ao nosso desejo de reparação, o que a gente faz? A gente continua fazendo bem. Não é cruzar os braços e falar assim, não, eu desci aqui para reparar com essa pessoa. Já que ela não quer o meu caso, vou para a praia. Não é assim. A gente continua fazendo bem diante das leis de amor e caridade, certo? Reparando paralelamente. Tá bom? Continuando. A gente busca também no Livro dos Espíritos, a gente buscou no Livro dos Espíritos, agora vamos para o nosso, o Livro dos Espíritos ele é mais, vamos dizer assim, é um compêndio, então ele é mais resumidinho. E aí, isso que a gente está falando aqui, são as questões filosóficas do Espiritismo, está dentro da área filosófica. A filosofia, ela estuda o porvir, o porquê das coisas. E aí, quem fala muito bem para a gente da filosofia espírita, qual é o livro? Quem fala da filosofia espírita, esmiuça as leis morais. A moral é foco de estudo da filosofia, moral e ética. O Evangelho, muito bem, quem falou o Evangelho? Quem falou? Bom. Muito bem. Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele é de suma importância porque ele traz para a gente toda a filosofia da religião dos Espíritos. Tudo bem? Lá no capítulo 25, chamado Buscai e Acharei, no item 2, ele fala uma coisa muito importante. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso, é o princípio da lei do trabalho, por consequência da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Então, é porque tem muita vírgula aqui no Evangelho. Então, o progresso, ele é filho do trabalho. Então, se estamos aqui para amadurecer, crescer, progredir, trabalho. Certo? Aí ele continua, fala assim, na nossa infância da humanidade, a gente falou disso agora, né? Então, há 2 milhões de anos atrás, na infância da humanidade, a nossa preocupação não era ainda as questões um pouco maiores, superiores, como o amor, a compaixão, a caridade, não era. A nossa preocupação era a nossa existência. Então, a gente vivia o quê? Para se defender, para defender os nossos, para se alimentar, para ter um conforto, um abrigo e tudo mais, certo? Quem aqui conhece humanos, hoje, século XXI, ano 2018, que trabalham nesse módulo? Muitos, né? Muitos. Qual a palavra que resume assim, mais ou menos a consciência do povo carioca indo para a rua caminhar porque iniciou o ônibus, acabou a gasolina, estou caminhando no meio da rua às 4 horas da manhã de sábado para domingo? Qual o medo? Medo, peguei. Qual é a emoção que nos domina? É o medo. Facilmente o medo ressurge. Por quê? É o nosso primeiro sentimento. A primeira sensação que a gente teve depois do domínio do básico foi o medo. Então a gente vai para o medo. E se a gente ouve um barulho, a gente faz o quê? Ou a gente se defende ou a gente foge. Não é isso? E a gente foge, está super assustado, chega num lugar abrigado, pede o quê? Uma água.
Preciso de uma água, dá uma aguinha. A gente vai para todas as emoções básicas. Está errado fazer isso? Nem um pouco. Então não é porque a gente hoje já pensa um pouquinho mais, né? A gente está um pouquinho mais maduro, que essas emoções deixam de ser importantes. Elas são de suma importância. Certo? Mas a gente tem mais. Né? Na segunda fase da nossa evolução, aparecem o quê? Aparecem as questões da moralidade. É onde a gente vive hoje. Hoje, enquanto sociedade, Rio de Janeiro, Brasil e no mundo, a gente tem uma crise moral. Por quê? O progresso moral é lento. Muito lento. E o progresso material, ele é rápido. E aí hoje, quando as pessoas vêm pedir dieta para mim, eu falo assim, cara, coma como você comia 15 anos atrás. A pessoa, vem cá, há 15 anos atrás você ia no rodízio de pizza na segunda, no rodízio de carne na terça, no rodízio de sushi na quarta. Você fazia isso? Não tinha dinheiro. Então, tá entendendo? É um exemplo bobinho, né? Ou seja, muita responsabilidade surgiu de muitas possibilidades que temos hoje. Porém, esse conforto que a gente recebe hoje, não dá um medinho de perder? E se tudo sumir? E se eu não conseguir pagar as contas no final do mês? Dá um medo. Dá medo. Assumam, gente, não dá medo isso. Dá medo. Dá medo. Dá medo, é normal. Aí a gente fala com o basal. E com medo a gente faz o quê? A gente se defende. Não é isso? E aí, a humanidade, ainda numa situação moral em que a gente não tem a segurança para dar o próximo passo, porque a nossa moralidade ainda não está firme. Não está firme. A gente ainda precisa, como o Senhor está falando, cair de joelhos diante de Jesus cegos, para poder ter essa segurança para dar esse próximo passo. A gente estava ouvindo essa semana para um amigo meu, que ele é um cristão impressionante, é muito legal. E ele busca várias referências da cristandade, e na palestra dele a gente escuta essa fé positiva. A gente não escuta nunca dele uma fé medo. A gente sempre escuta uma fé positiva, proativa, para frente. Eu faço. Está no item 5, eu não botei aqui, mas está no item 5 do capítulo 25, que é o que fala dos pássaros que obram e que não esperam a comida, mas ela vem. É muito lindo isso. Um dia a gente chega lá no nível dele. Bom, no item 3, ele fala assim: se Deus tivesse eximido o homem do trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. Não faz sentido? Um espírito de luz, ele é o quê? Luz. Ele é bombadão? Ele tem músculo, pernas fortes? Não. Ele é luz. Então ele não precisa. A obra dele, quando ele vai trabalhar, ele trabalha com o quê? Manipulando a luz. E o que é essa luz? Como é que é essa luz? Essa luz é fruto de um conhecimento, numa vibração super alta, que a gente, na nossa capacidade, não consegue entender essa vibração e interpreta como luz. Vocês acham que a única coisa que a gente recebe do Sol é luz e calor? Por que os países que têm pouca insolação, as pessoas são um pouco mais deprimidas, um pouco mais tristes? Não é só luz, essa luz. É uma luz diferente, né? Alguma coisa diferente está vindo desse sol aí. E lá é a morada de quem? Quem é que mora no sol? Esse espírito mais perfeito. Os espíritos de luz. É isso? Até onde a gente sabe, Jesus e as pessoas da mesma qualidade ética, moral de Jesus moram lá. Você sabia disso? Não. Jura? Falei besteira? A outra tá assim. Tá. Quem falou foi não foi não. Bom, mas
Mas isso leva a uma metáfora super importante, que é o seguinte. Vamos supor, tá? Vamos supor que eu falei uma grande besteira, mas vamos supor que os espíritos de luz, vamos lá, os espíritos superiores moram em Júpiter. Vamos ser mais simples, isso a gente sabe. Mozart mora onde? Mozart mora em Júpiter. Então os espíritos de um nível um pouquinho mais elevado do que os que estão na crosta terrestre moram em Júpiter. Muito bem, em Júpiter tem um furacão que é do tamanho da Terra. Lá, a velocidade do vento arrancaria a carne dos nossos ossos. Lá é fisicamente extremamente violento. E a gente fica pensando assim, pô, o espírito de luz mora, né, na beira do lago, ouvindo harpas paraguaias, músicas maravilhosas. Como é que ele acha conforto nessa convulsão física? Não é algo a se pensar? E por que a gente não acha conforto na convulsão física da Terra? Talvez porque os nossos objetivos sejam diferentes dos deles. Talvez porque o nosso foco aqui seja diferente dos deles ainda. E a gente se liga muito no físico, nessa convulsão física, né? Enquanto eles estão trabalhando em situações e pensamentos e trabalhos de uma motivação superior à nossa. O foco é diferente. Então, para eles, essas explosões e furacões, e o vento, e o calor, e o frio, e todas essas confusões para eles não faz a menor diferença diante da significância do trabalho. Continuando. Então, se Deus tivesse eximido o homem do trabalho físico, os membros seriam atrofiados. E se tivesse eximido do trabalho da inteligência? A nossa inteligência seria atrofiada também, certo? Então o espírito ficaria constantemente na infância espiritual. E progrediria. Isso não faz o menor sentido para a gente, né? A gente já falou tanto de progresso aqui. Eis que Deus fez do trabalho uma necessidade para o homem e disse: procurai e acharás, trabalha e produzirá. Dessa forma serás o filho de tuas obras. Delas terá o mérito e serás recompensado segundo tiveres feito. Já acabou. Mais 3 minutos. 3. Então, aí depois eu procurei no livro dos médios. Todo mundo fala de trabalho, tá, gente? Não tem como fugir do trabalho. Aí agora eu preciso dar... Não sei se não vai precisar. Só pra gente concluir. Liga primeiro na tomada. Ah, é. Vamos lá. Existe uma linha que é muito estudada hoje em dia que se chama Lifelong Learning. É uma linha de progressão onde a gente vai do nosso conhecimento. O que significa isso? Antigamente a gente tinha a pretensão de que, vou aparecer, a gente estudava até 20, 30 anos, fazia todas as graduações possíveis e imaginárias e passava o resto da vida colhendo os frutos desse esforço. Vamos ver se consegue. Dá para ver com bastante? Dá pra... Tá? E o que a gente sabe hoje é que nessa vida, reencarnação que a gente tem, a gente nasce com uma vaga lembrança ainda, até mais ou menos os 7 a 9 anos de idade, da nossa vida e as nossas conquistas do mundo espiritual que a gente trouxe, porque a gente ainda tem mais conexão lá do que cá. A gente vai, à medida que vai chegando a puberdade, a gente vai esquecendo isso, certo? E aí a gente entra na fase das conquistas atuais, frutos do trabalho, do estudo e tudo mais. Esse conhecimento ele estanca, ele para? Em algum momento a gente vai parar de conhecer, de trabalhar, Não. Mas com a percepção antiga de paraíso, a gente acha que é assim. Que fez, deu tudo certo, fez tudo certinho, pronto. Agora eu vou para o paraíso, não faço mais nada, aprendo mais nada, está tudo bem, está todo mundo feliz. E não é assim, tá? E um exemplo muito simples disso é que a gente vê hoje famílias constituídas, com casa, bom trabalho, filhos criados, filhos na faculdade, as famílias unidas, marido, mulher e tudo mais, e quando você vai ver no cerne daquela família existe o quê? A melancolia, a depressão, a tristeza, não é verdade? Então, por quê? Porque se a gente basear só nisso aqui, só nas conquistas do mundo material, a vida fica vazia. Não é só isso que a gente veio fazer aqui, tá? E aí, a gente chega numa fase das conquistas atuais, e quando a gente vai terminando essa vida encarnada atual, começam as reflexões para o futuro, tá? E na vida espiritual é um pouquinho diferente.
Na vida espiritual, somos criados simples e ignorantes, com as necessidades básicas que a gente já tratou, e a gente entra num processo de amadurecimento espiritual. Constante aquisição de conhecimentos, constante revisão do nosso sistema de valores e crenças. Tá? E a gente continua crescendo rumo a essa perfeição espiritual. Mas em algum momento a gente vai... Vocês viram que eu botei de propósito perfeição com P minúsculo. De propósito. Por quê? Porque essa perfeição espiritual, ela tende ao infinito, certo? E o crescimento, tá aqui, ó, crescimento infinito, tá? E aí a gente vai ver uma coisa muito interessante, que a ociosidade para o espírito maduro é um suplício, ou seja, fonte de muito sofrimento. E era o que a Joana estava falando lá na abertura, tá? Então, a lei do trabalho, ela se torna uma lei do amadurecimento espiritual, tá? E aí vem umas perguntas básicas. Será que o caminho é o mesmo para todos? São perguntas para a gente refletir. Será que existe uma receita, uma fórmula ou um método seguro que cada um de nós aqui possa aplicar e vai dar certo para todo mundo? Todos evoluirão, eu botei de propósito, amadurecerão, passando pelas mesmas dificuldades. Todo mundo vai ter a mesma história, a mesma vida, a mesma regra, os mesmos... Enfim... O caminho é o mesmo para todos? Essa é a pergunta que eu quero trazer. E o que dá trabalho nessa trajetória? Porque a gente está falando de trabalho, né? E o que dá trabalho? Eu acho que o que dá trabalho é simplesmente existir. Simplesmente existir dá trabalho. Os budistas, eles enfrentam um conflito muito grande, porque quando Siddhartha acordou dos 4 anos de meditação dele, as frases que chamam das 4 grandes verdades, ele falou assim, o homem está destinado ao sofrimento. O budista toma aquilo como um dogma. Então sofrer é só isso que a gente tem, não tem mais nada. Agora morreu. Foi aqui. A gente toma isso como um dogma, mas não é, tá? Por quê? Porque a gente se liberta desse sofrimento com um bom trabalho, com o amadurecimento. Guia prático e seguro para a gente trabalhar nesse amadurecimento. Não vou ler para vocês, mas são as bem-aventuranças. Tá? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores. Então, se a gente carregar todos esses valores, se a gente decorar esses valores e carregá-los e trabalhar ativamente para viver esses valores nas nossas vidas, seja qual for o momento, seja qual for a vida, seja qual for a situação, porque cada um de nós tem o nosso momento, a nossa vida, estamos passando pelas nossas necessidades. Se a gente levar essas verdades que Jesus trouxe como presente para a gente no Sermão da Montanha, da nossa maneira, com o nosso método, a gente tem um guia seguro. Tanto é que Gandhi falou que se todas as obras religiosas sumissem do mundo de uma hora para outra e sobrasse simplesmente o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. E continuando o Sermão da Montanha, ele fala logo em seguida das bem-aventuranças, do que vai ser do homem se ele tiver as bem-aventuranças sendo trabalhadas. Então está aqui: exultai-vos de alegria, vós sois o sol da terra, vós sois a luz do mundo. Pelo simples fato de eu estar carregando e vivendo o Sermão da Montanha dentro de mim. Bom? Aí tem Religião dos Espíritos, 46. Trabalha servindo. Passou porque acabou o tempo, tá? Mas podem ver, tem o PDF, é só botar no Google, Religião dos Espíritos PDF. Então lá no item 46, trabalha servindo. E ele encerra com uma coisa muito linda. Todavia, o trabalho dos que trabalham servindo chama-se humildade e benevolência, esperança e otimismo, perdão e desinteresse, bondade e tolerância, caridade e amor. E somente através dele, o espírito caminha na senda de ascensão em harmonia com as leis de Deus. E a gente precisa, a nossa sociedade precisa de bons exemplos. Nós precisamos de bons exemplos. Por quê? Porque é como se a gente olhasse para aquele exemplo e aquilo recarregasse um pouquinho a nossa bateria da vontade. Tá? E aí eu trouxe alguns exemplos.
Quem é esse senhor aqui? Ô, seu Nelson. Hoje ele deu uma aula para a gente de humildade, de simplicidade e de trabalho altruístico em prol do bem da família, das pessoas que estão próximas dele, tá? E a vida se sustenta assim. O senhor está satisfeito com a sua vida, não está, senhor? E essa vida que me ajuda, eu com 83 anos só me sinto um fantasma quando eu chego no espelho, como fui no banheiro ali. Porque eu não vejo, são no espelho que eu vejo. O senhor não está falando para mim que a única coisa que dá medo é o reflexo do espelho, né? Trabalho mais de 60 e poucos anos no lugar. Bom, outro exemplo, Divaldo, tá? Acabou de fazer 91 anos, 91 anos, tá? Um exemplo para a gente de trabalho, né? E nosso querido Chico Xavier, tá? E ele trouxe uma frasezinha para a gente, aqui não dá para ler, mas eu li aqui. Aos outros eu dou o direito de ser como são, a mim dou o dever de ser cada dia melhor. Muito obrigado. Nós é que te agradecemos, querido Mauro.